Muito bem, cordiais saudações a todos os telespectadores e a todos que nos ouvem a partir das diversas plataformas de comunicação. O país anda como anda e as razões são diversas e nós vamos olhar para essas situações que têm estado a apoquentar o país do ponto de vista sociopolítico. E para falar sobre essas questões, hoje conversamos com o professor e Dr. Severino Nguyen, que vai nos ajudar a trazer, se calhar, soluções, se existem claramente soluções sobre todas as questões que pairam a nível do nosso país. Para já posso saudar o Dr. Severino Nguyen, já muito obrigado por ter cedido este convite de estar aqui para falar em torno do país. A pergunta que vou colocar, a primeira questão, é mesmo em torno da conjuntura política social que o país vive, como é que tem acompanhado e como é que olha de uma forma ainda abrangente. As democracias têm que se repensar e têm que se repensar no mundo inteiro. As eleições que levaram Bush filho, já que agora temos Bush pai e filho, só nos falta o Espírito Santo, as presidenciais nos Estados Unidos alguns anos atrás contra Al Gore, foram contradistinguidos também por irregularidades. É verdade que eles solucionaram isso muito rapidamente. As últimas eleições deram Trump vencedor, então há um processo que leva à eleição de pessoas e quando eles chegam ao poder tomam medidas que parecem ir contra aqueles que lhes elegeram e fazem exatamente o contrário do que as pessoas esperavam deles. Essa situação é nos Estados Unidos, há muita contestação contra o presidente francês Macron na França, há muita contestação contra Netanyahu em Israel, que legitima até uma espécie de um Estado vingativo que pode eliminar e dizimar pessoas. A Rússia é supostamente uma democracia, mas está como está, e a própria Ucrânia também é uma democracia. Quer dizer que há um problema na relação entre o povo e os seus eleitos na gestão da coisa pública de maneira geral. No continente africano isso é ainda mais grave, porque depois de cada pleito eleitoral nós temos problemas. Alguma exceção, simplesmente a África do Sul e Cabo Verde, mas o resto do continente nós temos constantemente problemas pós-eleitorais. Quais são as razões disso? São muitas, talvez porque a democracia nos foi imposta, não tanto na sua substância, governo do povo, quanto na sua forma. As modalidades, as constituições, o direito, que são muitas vezes, vamos chamar assim, não correspondem, digamos assim, à antropologia política local. A nossa maneira de viver juntos não corresponde a estas instituições, mas nós acabamos aceitando-las como imposição ou como forma de entrar numa certa modernidade, mas claramente há um desfazamento entre a ordem jurídica e constitucional dessas instituições e aquilo que é a antropologia cultural dos nossos povos. Em Moçambique, desde que entramos, digamos assim, neste novo sistema democrático, depois do monopartidarismo, a cada pleito eleitoral nós temos problemas. Nós temos que refletir nisso. A consciência geral e aceite por todos que há reformas que se impõem e para sairmos, digamos assim, desta contestação ou desta problemática constante depois de cada pleito eleitoral. Como é que saímos disto? Há aí muitas propostas de reformas. As reformas não dizem simplesmente os pleitos eleitorais, mas são reformas do fundo sobre a maneira como é organizado o Estado moçambicano. O essencial das instituições foram criadas num acordo entre a Frelimo e a Renamo, numa dicotomia post-bipartidarismo que opunha, ou bipolítica, que opunha o Bloco do Leste e o Bloco Ocidental, mas hoje isso já não corresponde, digamos assim, à sociologia moçambicana. Precisa rever isso, desde o Conselho Constitucional, as instituições que garantem o processo eleitoral, mas mais profundamente os poderes excessivos da Presidência da República, a separação de poderes, a escolha dos deputados, que ainda hoje respondem mais a partidos do que as comunidades e o povo, e até uma reforma talvez ainda mais importante a nível económico, porque no fundo a política muitas vezes serviu e tem servido para caucionar conflitos e lutas económicas. A compreensão da necessidade de fazer estas reformas, penso que está na mesa. O que ocorre fazer é com a maior das urgências,
sentarmos numa mesa, metermos estes problemas em cima da mesa, encontrarmos soluções concordadas, consensuais, para voltarmos não a uma normalidade passada, porque é contra essa normalidade que as manifestações se levantam, mas criarmos uma nova normalidade supostamente mais justa, mais equilibrada e mais em consonância com a sociologia moçambicana. Fazia aqui fez uma viagem ainda por fora, depois voltou para o país, olhando para 1994, as metamorfoses em que Moçambique vem passando, sobretudo quando se trata de eleições. Os problemas mais concretos e específicos para Moçambique têm solução olhando para o histórico que o país vive, que parece o normal, a fim de um processo eleitoral, estamos em crise. Eu penso que o grau de manifestações que assistimos neste momento e que ainda assistimos não tem precedentes na nossa história recente. Mas talvez o mais importante é a tomada de consciência popular da dimensão de direitos que os indivíduos, como cidadãos, têm. E penso que a necessidade de uma reforma profunda é mais do que nunca clara. Ela vem de uma pressão popular muito importante, que se manifesta no cotidiano. Ela vem também de uma tomada de consciência dos próprios partidos políticos, por isso estão em debate para propor um certo número de reformas. Mas eu penso que não há ator político ou observador político nacional que não tenha se dado conta que neste momento não é opcional. Mas as reformas é imperioso. Hoje não temos opção, não podemos dizer que fazemos ou não fazemos, nós temos que fazer. E as reformas são, sobretudo, para instituições ligadas, que conduzem um processo eleitoral, ou, sobretudo, a consciência dos moçambicanos sobre o processo? Eu disse que é o viver juntos. O viver juntos numa democracia passa por existência de um certo número de instituições. Nós temos uma presidência da República com poderes maiores do que Luís XIV, isso não pode continuar, a nomeação de juízes, reitores, onde praticamente um domínio total. Não é a pessoa que está em causa, mas é a instituição presidência como foi configurada pela nossa Constituição da Segunda República. Isso tem que ser revisto. Está mais do que claro que a situação não pode continuar como está. Nós temos aparentemente uma separação de poderes, executivo, judiciário e legislativo, mas na prática o legislativo, dominado neste caso pela Frelimo, responde a um partido que é governado pelo presidente do executivo. Quer dizer, isso anula completamente a existência de separação de poderes. Temos que encontrar um mecanismo para de facto separar poderes. É importante realçar uma coisa. A razão da separação de poderes, digamos assim, no Estado moderno, não tem a ver com a limitação de poderes de uma pessoa. É que nós, como homens, quando temos poder, temos tendência a abusá-lo. E é preciso uma vigilância recíproca. A existência de três poderes permite um equilíbrio na gestão. Isto faz com que, por quanto eu tenha tentação a utilizar o meu poder excessivamente ou utilizá-lo mal, as outras instituições vão criar este equilíbrio que vai permitir uma maior transparência e um maior serviço para a comunidade, porque no fundo é por isso que os eleitos são feitos. Então, aquilo que é extremamente importante, para além dos poderes executivos da Presidência da República, é a separação de poderes, mas sobretudo a fortificação das instituições. Nós precisamos de instituições fortes, sólidas, com pessoas escolhidas não pela sua pertença a uma força política ou outra, mas pela sua idoneidade. É o que a gente chama comumente de meritocracia. Nós precisamos disso para engrenarmos num Estado de Direito, numa democracia mais viável. Mas eu faço questão que a maneira como elegemos os nossos deputados deixe de ser por via de partidos e seja por via de comunidades. Há comunidades no interior de Moçambique que não são representadas porque a representação é feita via partidos políticos. Ora, há indivíduos que as comunidades reconhecem as próprias competências, a sua idoneidade, a sua moralidade, e gostariam de ver este indivíduo a representá-los num assento parlamentar. Porém, não pode fazê-lo senão por via de um partido político. Então, eu penso que ou reformamos a maneira como nós escolhemos os mecanismos da escolha dos nossos deputados, ou multiplicamos as possibilidades para que pessoas sem filiação partidária possam
ver-se confiadas numa missão de representação por parte das suas comunidades. E segundo, quando você é nomeado via partido, você tem que prestar contas ao partido. Quando você é nomeado via comunidade, você tem que prestar contas à comunidade. Então, o fato de ser escolhidos por partido, você tem que ser fiel à orientação que o teu partido te impõe, mesmo que isso seja contra as comunidades, ou que as comunidades queiram coisas diferentes. Moçambique está preparado para estas reformas, tendo em conta de que o espaço político de Moçambique nasce exatamente nesta raiz de partido para o governo central. Moçambique, como todos os países do mundo, é reformável, é transformável. Nós fomos capazes de transformar do colonialismo à independência, nós transformamos-nos de um sistema monopartidário a um sistema democrático, nós também somos capazes de reformarmos para mudar as modalidades de eleição e de participação na coisa pública. Não creio que nós sejamos menos adaptos que outras sociedades e outras comunidades. O que precisamos é coragem para que as lideranças se sentem na mesa, encontrem a melhor via para que a democracia não seja um jogo de elites, mas seja um jogo de representação dos verdadeiros interesses da comunidade moçambicana. Falamos de diversos assuntos. Um dos problemas que apoquentam a sociedade moçambicana nestas alturas é a situação das eleições recentes, que estamos a ver um ambiente totalmente diferente. É verdade que é o histórico de Moçambique, sempre ao fim de um processo eleitoral, vivemos estas questões, mas a estas alturas Moçambique vive um cenário totalmente diferente. Temos um governo que, pela sua Constituição, foi formado, mas também temos um candidato que autoproclama-se, portanto, também Presidente da República. Como é que faz essa interpretação? Falamos concretamente de Venâncio Simulhão. Olha, durante o processo da campanha eleitoral, eu fiz campanha, mas não era candidato. E não fiz campanha para um partido ou para o outro. Eu fiz campanha a favor de um certo número de ideias, de ideais e de valores que eu penso que deviam constar no programa de qualquer dos candidatos ou partidos que concorreram ou concorrem a posições políticas. Eu me refiro exatamente ao que falámos antes. Para mim é estruturante a questão da separação de poderes, da reforma de instituições e de escolher pessoas por capacidade e por idoneidade moral. Eu retenho estrutural a questão de metermos muita energia no aspecto educativo da nossa população. Nós temos 250 mil estudantes universitários, é o menor número em termos proporcionais de toda a África Austral ou talvez todo o continente. Esses 250 mil estudantes são poucos, mas exatamente porque são poucos, nós podíamos usar até o Fundo Soberano para dizer assim, a transformação de Moçambique num mundo dominado pelas tecnologias tem que vir desta camada de pessoas. Tínhamos que lhe dar as melhores condições possíveis para melhorarmos a agricultura, as infraestruturas, para lutarmos contra a fome, lutarmos contra a precariedade e precarização. O sopro, a minha opinião, tem que vir de cima e temos que ter a coragem, como fizeram a Malásia, a Singapura, a Coreia do Sul, que estiveram em situações análogas às nossas, há 40, 50 anos atrás, mas apostando nas novas tecnologias que fizeram deles não utilizadores de tecnologias, mas atores de produção. As várias Samsungs, as várias empresas da Singapura, japonesa e coreana estavam na mesma situação que nós há 40 anos atrás, hoje são competitivas, hoje transformam as sociedades deles. Não há fome, não há infraestruturas destruídas, não há miséria. E nós somos capazes de fazer isto. Para fazer isto, nós temos que apostar nesta juventude cheia de energia e cheia de capacidade, temos que dar-lhe as condições, temos que permitir que eles possam traduzir as ideias em coisas práticas. Temos que apostar em startups, mas para isso não basta falar, não basta pensar e imaginar. E não temos que nos contentar na mediocridade, temos que pensar numa educação a sério, temos que pensar que os nossos jovens são tão capazes como da Silicon Valley nos Estados Unidos, o que eles não têm não são ideias, são a condição de transformação de ideias em realidade, baseadas sobre questões locais. Para mim, isto é estruturante. Por que estou a dizer isto? Quando acabaram as eleições, ou quando acabou a campanha eleitoral, começaram as eleições factuais. E os candidatos, digamos assim, os que faziam campanha como eu, mas que não eram candidatos, acabaram a carreira deles nesse momento. Houve um processo de eleições e depois começou, infelizmente,
o problema que ainda nos atormenta, nos apoquenta hoje. As manifestações, com tudo o que eles representaram e representam, em termos de destruturação do tecido social, a criação de feridas na biologia das pessoas, mas também na biologia social, em termos de destruições, etc, etc. Eu, a partir desse momento, deixei de criticar. Eu não critico ninguém. Não critico nem a Frelimo, nem o governo, nem Venâncio Mondlane. O que me interessa neste momento é a busca de consensos. Quando tu destróis, tens que reconstruir. Quando tu feres, tens que curar. Quando tu desestabilizas, tens que recriar a estabilização. Quando crias anarquia, tens que depois recuperar a ordem. Quanto mais tarde nós fizermos esse processo de diálogo, mais destruições teremos. E mais trabalho teremos de reconstrução. Por isso, para mim, é urgente que sentemos numa mesa. Todos os conflitos terminam numa mesa. O conflito que Moçambique conheceu para a libertação terminou em Lusaka, com os acordos de Lusaka. O conflito de 16 anos contra Renamo terminou em Roma, em volta de uma mesa. O que nos opõe e nos divide hoje, como todos os conflitos em todos os lugares da Terra, vão acabar numa mesa. O único problema é saber quando. Deixamos alastrar isto, a solução vai ser encontrada mais tarde e as sequelas do conflito vão ser maiores se formos capazes de encontrar soluções mais rapidamente. Então vamos ter sempre uma reconstrução a fazer, mas talvez com prejuízo menor. Falamos de diálogo agora, decorre o diálogo entre o Presidente da República e também líderes de partidos, alguns partidos da oposição. Este diálogo, na sua opinião, tem pernas para andar sem Venâncio Mondlane? Eu não penso que haja um diálogo que não contemple mais cedo ou mais tarde Venâncio Mondlane. Não penso. Eu tenho alguns conhecimentos do que está a acontecer. Eu sei que os partidos estão entre eles a concordar uma agenda. Sei que o conteúdo dessa agenda foi partilhado com Venâncio Mondlane. Sei que ele concordou com boa parte ou a totalidade das reformas que foram propostas nessa agenda. O que falta neste momento é, de facto, um diálogo mais direcionado com ele. Isto, mais cedo ou mais tarde, de acontecer. O que eu espero é que isto aconteça o mais rapidamente. E esta proposta tem que vir de que lado? Não percebi? Esta proposta de juntar o Venâncio Mondlane a este diálogo tem que vir de que lado? Sabe, eu o Presidente da República ou tem que ser o próprio Venâncio Mondlane? Eu penso que a grandeza dos indivíduos também mede-se pela ousadia de fazer coisas. Houve momentos em que o presidente Guebuza, na altura, foi ao encontro de Dhlakama, o presidente News foi ao encontro de Dhlakama, o presidente Chissano foi ao encontro de Dhlakama. A grandeza dos dirigentes é na sua capacidade de romper até aquilo que são as formalidades, vamos assim, e dizer que há uma substância, que é Moçambique, que são os moçambicanos, 33 milhões de pessoas. E estes 33 milhões de pessoas têm que ser mais importante do que a forma, do que o lugar de onde a proposta vem. Por isso eu digo, a responsabilidade é tanto do presidente quanto do Venâncio. Quanto mais depressa... Mas a estas alturas já não se devia, estamos a dizer que o candidato eleito recentemente já tem um mês, ou mais de um mês, portanto, e também esse diálogo já acontecia muito antes, aliás, de ser investido com o antigo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. A estas alturas, depois do discurso na investidura do Presidente Chapo, já se esperava ou não, portanto, que Venâncio Mondlane tivesse sido chamado para este diálogo? Eu vou dizer duas coisas diferentes. Eu digo, quanto mais depressa sentarmos numa mesa, foi o que eu disse antes, mais depressa nós paramos com o ferimento biológico no corpo humano, na nossa anatomia, e mais depressa nos tecidos sociais. Mais depressa metemos-nos a sair de conflitos e confrontações, metemos-nos no trabalho. Só para dar um exemplo, a Coreia do Sul trabalha 48 horas por semana e neste momento estão a discutir para aumentar o número de horas de trabalho, para poderem ser competitivos numa economia global. Nós somos um dos países mais pobres do mundo, trabalhamos menos horas e neste momento, com o que está a acontecer no país, para além da destruição de estruturas, o que estamos a ter é de facto menos trabalho. E não podemos crescer economicamente, não podemos alimentar as nossas próprias necessidades sem um esforço de trabalho. A USAID e com o presidente Trump decide cortar-nos algumas ajudas que vinham nos programas. Quer dizer, até talvez seja bom, porque isso nos obriga a olhar para nós, a buscar soluções. E essas soluções não vamos encontrá-las nem em conflitos, não
nem em não trabalho, mas em trabalhar mais e trabalhar com um objetivo direcionado para resolver os problemas que nos acompanham como país e como sociedade. Refiro-me à fome, refiro-me à falta de habitação, refiro-me a esgotos quando chove, refiro-me às infraestruturas, refiro-me a uma economia debilizada. 90% dos moçambicanos não têm 2, 3 refeições por dia. Não nos podemos permitir ao luxo de ficar sem trabalhar e ficar à espera que os outros respondam a isso para nós. Soberania significa assumir-se, ser responsável de si mesmo. Não podemos pretender ser um país independente e soberano quando dependemos da mão estendida dos outros. Mas para resolvermos esses problemas, temos que encontrar um consenso, uma mesa de diálogo. Por isso, para mim, isto é urgente. Agora, tu me perguntas se não deviam ter feito. No meu espírito, isso devia ter nem sequer acontecido. Não deveríamos ter chegado onde nós chegamos. Chegamos, quanto mais diferenças nacionais, melhor é. Agora, eu e tu não estamos em condições de saber se os encontros embaixo da mesa, como acontece em todos os encontros diplomáticos, estão em curso. Eu espero que sim. Eu espero que já estejam a entamar-se o processo de diálogo e de conversações, como aconteceram aqueles entre os diferentes partidos, também estejam a acontecer com atores principais da vida política moçambicana de hoje, que não podem ser ignorados, como o caso do Venâncio Mondlane. Já há uma sensação de que o país vive uma situação de anarquia. Por um lado temos o povo que, se calhar Moçambique agora tornou-se um dos países com mais greves nos últimos tempos. Todas as classes hoje estão a manifestar. Enquanto se espera o diálogo, afora, temos uma população que manifesta. Acha que é urgente este diálogo, senão o país pode parar a alguns níveis? Não se pode viver num mundo da anarquia. A anarquia, o anarquismo foi muito forte no século XIX e a Rússia do século XIX foi um protagonista principal para a criação desta ideia. Anarquia significa lutar contra o Estado, anarquia significa pensar que os indivíduos se possam autogovernar, uma autogestão. Anarquia não é a mesma coisa que niilismo. O niilismo significa destruição, a anarquia significa a recusa do Estado como vetor da organização do social, mas a existência, digamos assim, de um autogoverno de parte das pessoas. A prova que nós temos hoje, envolvidos mais de um século, é que nenhum Estado conseguiu, ou nenhuma população conseguiu viver num estado de anarquia. É preciso um pouco de ordem, um pouco de organização. O Estado não pode dizer, paguem portagens, as pessoas não pagarem. O Estado não pode dizer que o cimento custa 400 e depois vir a custar 30, ou o Estado, o FIPAG, não pode dizer a água custa tanto e a gente ter uma outra voz que diz diferente. Isto pode provocar um cisma no interior do país, pode provocar uma ingovernabilidade, o que não ajuda nada a sanar os problemas com que estamos confrontados, pelo contrário, pode aumentar. Por isso é muito importante e urgente encontrarmos uma solução. Eu não... Sabe, parece que são 100 dias que a gente dá aos governos para poder fazer uma avaliação da sua performatividade. Agora, passaram quantos dias? Alguns meses. Dia 15 de janeiro a um mês. Então, começar a falar de fragilidade do governo seria talvez antecipar, digamos assim, críticas. E como eu disse antes, eu me dei como função não criticar seja quem for, nem o governo, nem a oposição. Mas esta não tinha que ser a primeira prioridade deste governo, se quer governar e quer também lograr seus intentos, portanto, nesta governação? Meu amigo, não é a mim nem a ti de dizer o que é prioridade para o governo. Nós temos a nossa percepção e a minha percepção é que é urgente o diálogo. É urgente o diálogo. Nós nunca devíamos ter chegado onde nós chegamos. E quanto mais depressa resolvermos isso, melhor será. A maneira como o governo pensa resolver isso, eu não sei qual é. Vejo que o presidente ontem falou da TVA, diminuição do custo dos combustíveis. Quer dizer que há uma ação social que está sendo levada a cabo para minimizar o sofrimento das pessoas. Porém, isso não pode se fazer em descapito de um diálogo necessário com todos aqueles que demonstram descontentamento e, sobretudo, que têm apoio de uma parte importante da nossa população. Por isso, continuo a dizer, não me meto neste momento a fazer críticas. Penso que não é oportuno, penso que o mais importante a fazer para nós como sociedade neste momento é cozer a nossa sociedade.
quando tu tens um vestido que se rasgou, quando tu tens uma camisola que está estragada, o que tu fazes não é continuar a puxar para rasgar-se mais, é tentar com um fio, com uma agulha e tentar cozer para que ela possa vir junto. A minha missão, a missão que eu me dou e a missão que diante dos meios de comunicação é, com uma agulha, tentarmos cozer para que Moçambique possa de novo retornar a ser um país coeso, possa ter uma orientação, possa ter um horizonte concordado, consensual, uma verdade construída por autores políticos, mas também com a sociedade, para encanalarmos em direção a um processo que nos permita lutar contra a fome, lutar contra a miséria, com as infraestruturas estragadas, contra a falta de medicamentos, com os AIDS que nos vamos apoiar, para nos assumirmos em claro como um país soberano, mas como um país também que progride em direção a melhores horizontes. Eu tenho estado a dizer, a repetir a toda a gente uma coisa. Você sabe o que é que facilitou a escravatura, o colonialismo? Foi a discrepância tecnológica entre o Ocidente e nós. E essa discrepância hoje é a mais alta que a história jamais registrou. Os ocidentais vão para a Lua fazer turismo. Nós não conseguimos produzir mandioca para dar de comer à nossa população. Não podemos nos permitir a isto. Senão, como dizia Darwin, aqueles que conseguem se adaptar às novidades do mundo continuam e os outros desaparecem. Quer dizer, o nosso desaparecimento como comunidade, como país, como continente, até como raça, põe-se. E nós temos que assumir isto com muita clareza e muita responsabilidade. Hoje, dominar a tecnologia, estar à altura dos nossos desafios, não é uma escolha, não é um capricho, é uma imposição do momento histórico em que nós vivemos. Se nós não o fizermos, é ao nosso próprio descapito. Quer dizer, metemos-nos radicalmente em perigo. Eu penso que, mais do que nunca, temos que nos meter juntos para encanalarmos Moçambique em direção a um caminho. A Moçambique não falo de progresso, digo lutar contra a fome, contra a miséria, contra a nudez que nós temos. Nós vestimos roupa que os outros deitaram fora e temos que ir comprar nas ruas. O orgulho devia nos levar a pensar que temos que fazer a nossa roupa, produzir a nossa comida, alimentar os nossos filhos, os nossos pais, tirar a água que enche os nossos bairros, alfabetizar as nossas crianças, ter medicamentos para curar os nossos doentes. Tudo isto dependemos de outros. Não podemos ser país com orgulho soberano se não formos capazes disso. Não podemos sussurrar em lutas como estamos a fazê-lo agora, em detrimento e descapito daquilo que é essencial para nós. Juntarmos-nos, ter horizontes comuns e encanalarmos para lutar contra os grandíssimos problemas com que estamos confrontados. Professor, vou usar um termo que terá usado. Temos um tecido social que precisa de ser cozido. E acho que vou trazer esta abordagem para fazer a questão que vou fazer a seguir. Estas situações que todas que abalam a nível social e político no nosso país passam necessariamente pelo diálogo com o governo moçambicano ou uma reconciliação que o governo precisa fazer com o povo moçambicano? Eu já respondi a isso. É importante que o diálogo entre os partidos exista, são partidos, mas eu disse que eu creio saber que Venâncio Mondlane foi consultado sobre o documento-mãe que está sendo discutido entre partidos. Sei, creio saber que ele foi consultado e que ele concordou com a essência disso. Espero que, para além desta consulta, o mais rapidamente possível, sentar-me também uma conversa com ele, porque, no fundo, quando ele sai pela rua, o que nós constatamos é que ele tem uma adesão popular enorme. E em país e em democracia é o povo que manda. Por isso não tem maneira de ignorá-lo, temos que trazê-lo à mesa de conversações e é urgente e rápido que haja um espaço, uma plataforma que permita um diálogo para encontrarmos soluções para o encaminhamento de um Moçambique positivo. Olhando para outro aspecto, a sociedade civil fez na altura, antes da investidura do presidente Daniel Chapo, ainda com o Filipe Jacinto Nunes, onde o professor Severino também fez parte deste elenco, uma proposta de reestruturação do Estado moçambicano. Qual era a abordagem real desta proposta que levava à mesa o Presidente da República na altura? Permita-me que não fale disso, porque isto está na mesa ainda e são daquelas coisas que a gente joga embaixo da mesa para permitir encontrar consensos. E quando for a altura de falar em público sobre o que está a acontecer, porque nós somos parte integrante, não desaparecemos, estamos presentes, mas simplesmente, como eu disse, eu como pessoa parei de criticar
ou dizer o que eu penso. Penso que na situação em que nós estamos, o que é o mais importante e o fundamental é cozer. E às vezes, para cozer, a gente coze em cima da mesa, outras vezes embaixo da mesa. Neste momento estamos a cozer embaixo da mesa e quando chegar a altura de meter em cima da mesa, o faremos. De qualquer forma, essa proposta tem, se calhar se for insistindo um bocadinho, se calhar conseguimos ter essa resposta ainda, tem muito a ver com a situação que o país está a passar. Sim, essencialmente sobre isso. Não... Sentem que foi uma proposta a ser ignorada ou está abaixo da mesa, como dizia? Está a ser cozida. Estamos a cozer fio após fio. Você vê quando uma senhora começa a fazer o crochê, o que ela faz? Ela pega em fios dispersos e com muita calma e tenacidade. É uma cozidura de forma bilateral ou apenas unilateral? É apenas? Estamos a cozer, está a ser cozido. Os fios você coze porque são diferentes e você mete juntos. Então não tem como ser unilateral se você tem que cozer fios diferentes. Então há um processo de trabalho, de diálogo sendo levado a cabo e penso que espero que os resultados sejam positivos e que a gente chegue a uma consecução positiva, o objetivo de todos nós como moçambicanos. Neste diálogo que tanto se preza em Moçambique e que haja entre os candidatos dos partidos políticos, incluindo o Venâncio Simulhar, é importante a presença da sociedade civil neste diálogo? Que eu saiba do documento mãe que está a ser discutido agora, há um acordo entre partidos, mas dentro do pacote há toda uma série de ações que vão incluir boa parte da sociedade, vamos chamar civil no aspecto formal, mas também aquela parte que, fazendo parte da sociedade civil, não adere formalmente às instituições que comumente são chamadas de sociedades civis. Igrejas, cidadãos comuns, jovens e outros. Se recorda, a nossa proposta inicial era fazer do grupo de reflexão uma conferência, enfim, quando as condições se prestarem. E nesta conferência o objetivo não é meter simplesmente políticos, é toda a sociedade, uma espécie daquilo que os outros chamaram acordos gerais, em que se olhe na cara, o nome não importa, mas que a gente veja o que é que substancialmente tem que ser mudado para refazermos um novo contrato social de sociedade. Não se faz um contrato social entre partidos políticos, o contrato social é entre todos os moçambicanos. O esforço vai ser trazer todos os moçambicanos, pelo menos seus representantes, para fazer, digamos assim, um novo pacto social, um novo viver juntos, a todos os níveis, a nível institucional, mas também um ponto que não podemos ignorar, a nível económico. É preciso que o pouco ou muito que Moçambique tem seja repartido e partilhado por todos de uma maneira igual. É preciso que a situação de pessoas desfavorecidas seja tomada em conta. É preciso que os recursos que Moçambique tem, no solo ou no subsolo, sejam usados para o enriquecimento e fortalecimento do Estado moçambicano, sobretudo dos mais pobres. É preciso que não haja discrepância entre aqueles que têm muito e aqueles que não têm nada. Esses são problemas que acabam criando a situação em que nós vivemos e que tem que encontrar uma solução. E a solução passa por uma confrontação civil, cívica, e é que nós continuamos a chamar um contrato de sociedade entre cidadãos e, no fundo, os políticos deviam simplesmente ser os representantes desta sociedade, já que uma governação direta de 33 milhões de pessoas não é possível. Olhando para aquilo que é a situação que está a acontecer atualmente, acha que o Governo tem vontade de ultrapassar este cenário que se vive no país, do ponto de vista político-social? Seria muito grave pensar que um governo esteja confrontado com problemas graves como aqueles que nós temos e que ele não tenha vontade de fazê-lo. Agora, o que pode acontecer... Olhando para as ações concretas do Governo. Uma vez mais, o Governo está lá há um mês. O Governo está lá há um mês e é precipitado nós começarmos a fazer juízos de valor sobre o desempenho do Governo neste momento. E vamos dar este benefício de dúvida por 3 meses. Os anúncios de diminuição da TVA de certo número de preços, a diminuição do preço dos petróleos, a discussão em volta do pagamento ou não das portagens, o quanto tem que custar, algumas ações parecem querer dar respostas reais. E é bom, por isso não podemos acusar o Governo, neste momento, de não estar a tentar fazer nada. Agora, coisas mais robustas, coisas mais substanciais, talvez exijam tempo, mas todas as ações do Governo não podem esconder aquilo que é o mais fundamental, a necessidade de um diálogo mais aberto a nível da sociedade e com aqueles que acabam protagonizando ou representando
estas populações. E voltamos ao que dissemos antes, penso que o Venâncio Mondlane, quer queiramos, quer não, neste momento é um protagonista importante com quem se deve dialogar. Imagino que o governo esteja fazendo esforços para encontrar os melhores encaminhamentos, as melhores agendas, a melhor plataforma, mas este diálogo vai ter lugar. O que eu espero é que tenha lugar o mais cedo possível e que seja de natureza transformadora da nossa sociedade. Uma última questão sobre se claramente trazemos um pouco a luz sobre este diálogo. Quais são os pivôs, na sua opinião, que devem participar deste diálogo, além do Venâncio Mondlane, que já fizemos menção, que é a peça-chave, e também a sociedade civil? Existem outras peças-chave que deviam ser pivôs neste diálogo? Eu vejo que há partidos políticos, a sociedade civil, eu vejo que o CTA está muito metido nisto, a Câmara do Comércio tem que participar, são os empresários, e é muito importante dar outras vozes que não estão representadas por aquilo que nós mencionamos agora. Eu penso que as igrejas vão jogar um papel importante, eu penso que as instituições universitárias, que representam uma maioria de jovens, que para mim têm um papel muito importante a jogar na transformação da nossa sociedade, têm que ser ouvidas, e se quer ser um diálogo aberto para formar um contrato social, vamos ter que ter a coragem de ir buscar todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, representam as diferentes franjas da nossa sociedade. Sabe, nós temos um Moçambique onde mais de 90% das pessoas têm dificuldades reais. Nós temos um país onde a agricultura de subsistência representa boa parte da vida dos nossos concidadãos. Nós temos um país de costa onde muitas pessoas vivem de pesca. Temos gente no interior que vive de caça. Nós temos muita gente que chamamos garimpeiros, para dizer uma palavra feia, que muitas vezes estavam lá antes que as grandes empresas associadas a certas pessoas chegassem. Todas estas franjas da nossa comunidade, da nossa população, têm que ser representadas porque elas sentem na pele alguns desmandos que talvez a sociedade, na sua vontade e elan de transformação, pode ter caído e pode estar na origem, em parte, dos problemas que estamos confrontados neste momento. Professor, quero agradecer o facto de nos terem permitido esta entrevista para discutir sobre os assuntos que correm a atualidade. Quanto ao caro telespectador, também foi um prazer enorme estar aqui, portanto, a debruçar e a refletir sobre os assuntos que pairam a atualidade, sobretudo a nível político e social, que já vem minando o país há algum tempo. Portanto, fica a promessa, nos vemos na próxima oportunidade. Soltes no Vunga, até uma próxima entrevista. Até já.